Pessoal, se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, ou se você é simplesmente de direita, ou é só um antipetista, eu sei que você está ansioso, esperando que aconteça um impeachment do Lula. Coisa que, infelizmente, a gente sabe que não está tão fácil acontecer. Mas tem um pedido do Lula que agora ganha força, no mesmo caminho do que aconteceu com a Dilma Rousseff. E aí é interessante, porque esse pedido tem a ver com aposentado. E eu comecei o canal aqui, para quem se lembra e para quem acompanha há muito tempo, com a pauta dos aposentados, conversando sobre o projeto de lei com aposentados. E, sabe, o Lula fez uma sacanagem tão grande, mas tão grande com os aposentados, que eu vou tentar explicar para vocês aqui o porquê essa sacanagem do Lula com os aposentados pode gerar um impeachment. Na época, quando eu critiquei e falei que eu não apoiava o governo Lula, que eu não gostava do governo Lula, eu perdi muitos seguidores, apoiadores e até amigos, né, que ficaram com raiva de mim. Mas eu acho que eu não estava errado, tá? Eu estava certo, porque o que está fazendo agora é absurdo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa matéria é da Gazeta do Povo. O governo Lula insiste em continuar aumentando a gastança em todos os setores, inclusive com emendas para comprar aí o apoio de deputados e senadores. Mas ele precisa controlar os gastos. E para controlar os gastos, adivinha de quem que ele vai tirar? Dos mais pobres, dos aposentados e pensionistas. O governo Lula prevê economizar entre 20 e 30 bilhões em 2025 com pente fino em benefícios sociais. O governo Lula planeja economizar entre 20 e 30 bilhões no próximo ano através da revisão dos cadastros de benefício. De acordo com o jornal O Globo, a medida é crucial para alcançar a meta fiscal de 2025 e esses valores já estão previstos no projeto de lei orçamentária anual que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional. Vamos lá. Esse negócio de pente fino é um pavor para os aposentados. Deixa eu te explicar uma história aqui do pente fino, só para você entender. Tinha um caso de um amigo nosso que faltava uma perna. E ele foi notificado para ir fazer, né, para participar desse pente fino, levar a documentação para organizar a documentação. Lembrando, ele foi aposentado por invalidez por faltar uma perna. Ok, ele foi notificado num endereço que ele já não morava mais. Passou do prazo. Ele não compareceu para levar os documentos. O benefício dele foi cortado. Ele teve que ir ao INSS para provar que a perna dele não cresceu. Que ele não era um filhote de calango e a perna dele nasceu de novo. Porque se uma pessoa se aposentou porque a perna foi decepada, ela não vai crescer de novo. Então, perdeu o benefício com esse pente fino. Casos de idosas que são pensionistas há muitos anos, de repente eles pedem uma comprovação da morte do marido. Tem um caso de uma senhora que morava no litoral, lá de Santos, né? E o marido dela tinha morrido em Crateús, há não sei quantos anos atrás, no Nordeste. Pois é, em 30 dias ela tinha que conseguir o documento de óbito do marido. Isso anos depois dela já ser pensionista. Teve a pensão cortada. Então o governo sabe que ele vai sangrar o mais pobre aqui. Mas por que eu estou falando que isso pode gerar um impeachment? Por que o governo precisa resolver esse problema? Ele precisa resolver esse problema porque ele deu aquela mentidinha básica sobre números. Matéria do Poder 360. O governo Lula mudou os dados da Previdência e reduziu em 12 bilhões a projeção de despesas. Ou seja, ele mentiu que não precisava gastar esses 12 bilhões. Ele fez um orçamento, falou, não, esses 12 bilhões dos aposentados, eu não preciso gastar, mas precisava. É como se eu dissesse assim, olha, essa turma aqui não precisa de pensão, mas precisa. Já é direito deles. E não coloquei no relatório. Hora que chega na hora de pagar, eu sei que eles precisam. Então, para solucionar o problema, eu vou cortar a pensão deles. Manobra liberou espaço para 3,6 bilhões em emendas ao Congresso e evita contenção de gastos, segundo pedido de lei de acesso da Folha de São Paulo.
Então, a Folha de São Paulo foi quem divulgou essa matéria. O que o Lula fez? Reduziu a projeção de gastos com os aposentados para liberar dinheiro para emendas e também não ter que fazer contenção de gastos. Simples assim, foi o que ele fez. E aí, o Sanderson caiu em cima, fazendo a crítica aqui e falou que vai fazer uma solicitação de impeachment. O pseudo-presidente da República alterou os dados da Previdência, fazendo sumir 12 bilhões em gastos com benefícios. Isso dá-se o nome de pedalada fiscal. Lembra alguém? Lembra uma certa senhora que foi empichada por pedalada fiscal, mas não se tornou inelegível? Pois é, isso se dá o nome de pedalada fiscal. Passível de impeachment. Lula é um perdulário, gastador de dinheiro público, que precisa ser contido pelo parlamento. Tá? Precisa ser contido pelo parlamento. E aí, a forma do parlamento conter é através de um impeachment. Tá bom? Vamos lá, vamos mudar de assunto. Tem um assunto que tá pegando fogo. Vou fazer a pergunta de novo, tá? Eu já perguntei, vocês já responderam. Cara, e ficou muito dividido. Perguntei para vocês, Ricardo Nunes ou Pablo Marçal? Se você morasse em São Paulo, qual dos dois você votaria? Nunes ou Marçal? Fala para mim. Por que eu tô falando? O jogo tá esquentando e o caldo entornou que até o Bolsonaro tá com raiva dessa história. E eu vou explicar para você o porquê. O Pablo Marçal entrou com tudo, inclusive contra o candidato do Bolsonaro, que é o Ricardo Nunes. O Pablo Marçal chamou o Ricardo Nunes de homem fraco e disse: este é seu último mandato. O pré-candidato a prefeito de São Paulo, o empresário Pablo Marçal, convocou seus apoiadores para o que classificou como uma guerra contra as milícias digitais. Com 16,1 milhões de seguidores nas redes sociais, o influenciador busca se posicionar como o principal representante da direita nas eleições, o que tem gerado confrontos com o atual prefeito Ricardo Nunes e seus aliados. O prefeito atual é um homem fraco. Ricardo Nunes, com todo respeito, você chegou ao seu limite. Este é seu último mandato, bradou o Pablo Marçal. Vocês entenderam que o Pablo Marçal foi direto, não no Boulos, mas no Ricardo Nunes. Ele quer o apoio da direita. E está conseguindo. A grande questão é que está conseguindo. Olha só. Movimento Nacional Direita Já. E aqui você deve estar vendo algumas figuras que são literalmente apoiadores do Bolsonaro. Inclusive o Maicon Sullivan aqui. Tá? Aí você vê o Cleitinho, senador, o Marcel Van Hatten. Você vê aqui, sabe, várias figuras ilustres aqui. O Palumbo, você vê economistas, você vê o William Douglas, você vê o Feliciano, ou seja, gente forte, né, da direita, apoiadora do Bolsonaro. O próprio Maicon Sullivan escreveu aqui: obrigado, Pablo Marçal, pelo convite. Tenho certeza que fui convidado em reconhecimento ao trabalho que venho desempenhando nos últimos anos, principalmente pela lealdade e fidelidade ao presidente Jair Messias Bolsonaro e sua família. No Brasil, existe apenas uma direita e lutamos pelo avanço e ocupação de espaços. O tema da minha palestra será a ocupação de espaço na esfera cultural, como a periferia pode participar da direita. Dia 28 e 29, que vai ter esse grande evento aí com várias figuras da direita, tá? Várias figuras da direita, liderados pelo Pablo Marçal. Inclusive, senadores da República e deputados aliados ao Bolsonaro. Quem não gostou nem um pouquinho disso? Pois é, o Bolsonaro. Bolsonaro ficou pistola com essa história, não está satisfeito com o Pablo Marçal, escreveu o seguinte: Bolsonaro enquadra aliado, apoiador de Marçal. Peça apoio a ele em 2026. Jair Bolsonaro enviou um duro recado a deputados bolsonaristas que têm abraçado a campanha de Pablo Marçal. Peçam apoio a ele em 2026. Ou seja, nítido que ele ficou irritado. Jair Bolsonaro está irritado com aliados que demonstraram apoio a Pablo Marçal na eleição à Prefeitura de São Paulo. Após declarar apoio a Ricardo Nunes, o ex-presidente decidiu mandar um recado
curto e grosso aos parlamentares bolsonaristas que insistirem na candidatura de Marçal. Abre aspas. Aos deputados que porventura gravaram um vídeo apoiando Pablo Marçal, peçam um vídeo dele para vocês nas eleições de 2026, disse Bolsonaro à coluna. Dessa forma, ele sinaliza que recusará manifestações de apoio aos que não seguirem a sua orientação no pleito municipal. Resumindo, o Bolsonaro mandou o pé na porta e falou: quem apoiar o Pablo Marçal não tem meu apoio em 2026. Ou vocês apoiam o Nunes, ou não tem meu apoio em 2026. Simples assim. Então, ele já acabou de rachar com o Cleitinho. Porque o Cleitinho Azevedo já declarou: não, quero saber dessa história. Eu vou apoiar o Pablo Marçal, porque eu acredito que ele é o melhor para a direita e para São Paulo. Rachou com o Feliciano, rachou com o Marcel Van Hatten. O Bolsonaro não quer admitir que outros do partido, né, ou que são alinhados a ele, não deem apoio ao Ricardo Nunes. Pega um pedaço de pau, sabe, daquele jeito que vocês gostam, coloca um prego na ponta, que hoje eu vou comprar uns curativos aqui, que hoje eu vou levar pedrada. Mas vamos lá. Tem continuação. O Eduardo Bolsonaro fez uma postagem dizendo o seguinte: Bolsonaro bate o martelo. Coronel Melo Araújo será o candidato a vice-prefeito na chapa de Nunes em São Paulo. Para quê? Para contar que o nome do Melo vai trazer um arzinho, um vestício de direita para o Ricardo Nunes, que não é nada de direita. Nada. E o Bolsonaro está apostando de novo num nome errado, né, para a Prefeitura de São Paulo. Está apostando totalmente errado. Mas vamos lá. O Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte: Melo Araújo 10, escolhido pelo presidente Bolsonaro. O coronel da rota botou ordem no CEAGESP e agora vai trabalhar pela segurança toda de São Paulo. Beleza. O plano já está feito. Todo mundo tem que ir para apoiar o Nunes e esquecer o Marçal. É a ordem do Bolsonaro para os seus apoiadores e para os candidatos, né? Para os deputados e senadores. Eu exijo que vocês apoiem o meu candidato. Tá. Não deu certo, não. Essa é a página do Eduardo Bolsonaro. Vamos começar com o Vitor Fávaro, a bolsonarista, apoiador sincero do Bolsonaro. Bolsonaro anunciou apoio muito cedo. Ele deveria apoiar o Marçal. O deputado Hélio Lopes, Hélio Negão, exatamente isso. Outro seguidor aqui, Eurilke, acho que é isso. Tropa que gosta do Bolsonaro, mas vai votar no Marçal. O Bruno Simões, sou Bolsonaro, mas Nunes, jamais. Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo. Amo meu presidente, Bolsonaro, mas, dessa vez, tô com Pablo Marçal. Sou Bolsonaro, mas, se morasse em São Paulo, votaria no Marçal. Me perdoe, Bolsonaro, mas dessa vez vou de Marçal. Nunes vai ferrar os paulistas. Ele lacrou as portas na pandemia. Desculpe-me, Bolsonaro, mas confio no Marçal. Pablo Marçal na cabeça. Meu voto é Pablo Marçal. Tô fora. Meu voto é no Marçal. Rafael Siloski deveria apoiar o Marçal. Também sou Bolsonaro, mas vou de Pablo Marçal. Valnelli, meu voto era nulo. Agora será Marçal. Botão do Pablo Marçal. Encerrei essa última aí para sacanear um pouco com vocês, né? Mas enfim, vamos lá. Bolsonaro tá errando, tá? Ou melhor, Bolsonaro tá seguindo a cartilha que ele está sendo obrigado a seguir. Isso aqui não tem a ver com o Bolsonaro, tem a ver com o Valdemar da Costa Neto, líder do PL, que está pressionando, querendo o Ricardo Nunes. E o Bolsonaro segue nesse alinhamento. Agora, cá entre nós, nomes fortes como Nicolas Ferreira, o Eduardo Bolsonaro, é lógico, são os nomes mais próximos do possível do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, estão indo contra o Pablo Marçal. Vão criar um racha. Porque eu garanto uma coisa para vocês. A direita não estava nem um pouco feliz com a escolha, mais uma das escolhas erradas que o Bolsonaro vai fazer.
Lembra que o Bolsonaro é o cara do Augusto Aras, do Nunes Marques, é o cara da Glaze, da Joyce Hasselmann, é o cara do Frota, é o cara do MBL, é o cara que escolheu aí, sabe, péssimos nomes para ser seus aliados. E agora ele escolheu mais uma vez o nome errado, tá? Eu já falei, isso aqui é minha opinião pessoal, cá entre nós, não tem nada a ver. Se você quiser apoiar o Ricardo Nunes, seu livre-arbítrio, mas eu tenho a visão de que o único que pode colocar fogo no parquinho, isso, se conseguir ser eleito, se não for caçado, se não for defenestrado no meio do caminho, o único que tem coragem para botar fogo no parquinho é o Pablo Marçal. Desculpa aí, mas Ricardo Nunes é mais do mesmo. Não adianta tentar enfiar ali um coronel da PM achando que ele vai fazer a diferença e vai mudar as regras do jogo como vice, porque não vai. Então, cada um tem a sua opinião. Mas a minha opinião é que o Bolsonaro tá nervoso, é porque ele sabe que nessa aqui, mesmo os apoiadores que amam o Bolsonaro, amam mais o Brasil. E estão vendo que o Bolsonaro está cometendo um erro aqui. Pelo menos é o que eu estou percebendo. Essa é a minha análise. Posso estar errado. Não sou dono da verdade, não quero nem que você pense sobre isso, tá? Que eu sou dono da verdade. Eu tô aqui só dando minha opinião. O único que tem coragem para botar fogo no parquinho, lá em São Paulo, é o Marçal. Esquece que é Ricardo Nunes. Vai ser mais do mesmo, é cria do Dória, e simples assim. E aí eles estão tentando jogar o Pablo Marçal como um cara ruim, tá? Isso é a direita que tá fazendo, é o bolsonarista que tá fazendo. Que o Pablo Marçal vai ser um péssimo cara. Ah, não, mas ele é esquerdinha. Tá, eu não concordo. Tá, eu não concordo. Eu acho que o Marçal tem mais potencial do que o Ricardo Nunes. E você? Agora você vai completar o comentário da galera que tá colocando. Como da Ana Paula Todos aí, escreveu: amo o Bolsonaro, mas infelizmente dessa vez não vou votar no Ricardo Nunes. É Marçal. Tá? Então, coloca aí. Deveria apoiar o Marçal. Ó, erraram feio em não apoiar o Pablo Marçal. Nunes não tem chance nenhuma de vitória, nem com o Bolsonaro apoiando. Deveria ter apoiado o Pablo. Vocês da direita não sabem jogar, não sabem fazer política direito. Usam o nome Bolsonaro e já acham que a vitória é certa. Nem sempre é assim que funciona. Deveriam apoiar quem já é forte, para não dar chance nenhuma para o Boulos, porque dar chance ao PT de um segundo turno contra alguém fraco igual o Nunes é pedir derrota na certa. Cara, vocês estão bons de comentários, hein? Rapaz. Coloca no comentário aí que eu quero saber o que você me diz sobre esse caso. Nunes ou Marçal na cabeça? O que você acha?